Olá, todos bem? Espero que sim. E estou aqui para mais um encontro com vocês para tratar sobre o direito empresarial. Pessoal, o tema, né, sobre os atos de concentração, né, as relações entre as sociedades, tudo isso já vai ficando para trás, embora esse novo assunto, não sei se pode dizer novo, porque eu já abordei isso com vocês em outras ocasiões, ele ainda guarda relação com o assunto anterior, mas o que eu tenho para acrescentar agora para vocês de uma maneira mais técnica, já comentei, eu tenho certeza disso em outras oportunidades com vocês, é o procedimento de dissolução, liquidação e extinção das sociedades. Quando o empreendedor, os sócios de uma determinada sociedade empresária não desejam mais a continuidade do exercício da empresa, é necessário que eles não apenas abandonem o negócio, como há muitas situações que ocorrem isso, mas que passem por um processo de dissolução, de extinção da sociedade. Isso quer dizer o seguinte, que eu preciso fazer um documento por escrito para levá-lo no órgão registral competente para que ocorra a extinção da personalidade jurídica daquela sociedade. Logo, já estou tratando aqui, dando um conceito para vocês do que vem a ser a extinção da sociedade. Significa o procedimento por meio do qual se extingue a pessoa jurídica ou a personalidade jurídica da sociedade. Então, este procedimento que eu quero tratar com vocês tem como objetivo levar à extinção, colocar fim à personalidade jurídica da sociedade que é adquirida por ocasião do registro do ato constitutivo, seja na junta comercial ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Bem, sabendo agora que a personalidade jurídica que é adquirida, que é outorgada à sociedade no momento da ocasião do registro, ela também desaparece com o procedimento de extinção da sociedade. É importante deixar claro isso, porque se isso não ocorrer, nós poderemos estar diante de um processo ou um procedimento de dissolução irregular. Isso acarretará responsabilidades pessoais aos sócios administradores ou não daquela sociedade que foi irregularmente dissolvida. Bom, dissolução, extinção e liquidação da sociedade. O que eu preciso saber? Que há dois procedimentos, há dois atos de dissolução da sociedade. Eles podem ser judicial ou extrajudicial. Bom, comecemos pelo procedimento ou pelo ato de dissolução extrajudicial. Como o próprio nome diz, ele está fora, né, do âmbito do Poder Judiciário. É fora, é uma dissolução amigável. E essa dissolução ela está prevista lá no artigo 1033 do Código Civil, que traz as causas de dissolução da sociedade. E tem um rol ali descrito, depois vocês façam a leitura, artigo 1033, repito, do Código Civil, que traz o ato ou as situações em que ocorre a dissolução da sociedade. E essa dissolução da sociedade pode se dar de forma amigável. Os sócios resolvem, deliberam, nós não queremos mais exercer a atividade empresarial e por isso resolvem colocar fim à atividade, à sociedade. O que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer? Feita a deliberação, resolvido então extinguir, colocar fim à atividade empresarial, isso tudo é colocado num papel, num documento chamado de distrato social. E esse distrato social ele é levado obrigatoriamente para que surta os efeitos jurídicos ou na junta comercial, se tratar de sociedade empresária, ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, se tratar de sociedade simples.
não pode deixar de fazer o arquivamento do distrato social no órgão respectivo. E aí estamos diante de um distrato amigável, de uma dissolução amigável, onde os sócios deliberam pelo encerramento daquela atividade empresarial. Consequentemente, arquivando o distrato social no cartório competente, haverá, consequentemente, a extinção da personalidade jurídica e a pessoa jurídica e a sociedade estará corretamente extinta. Bem, essa é uma das formas de colocar fim à sociedade. A outra é quando os sócios não conseguem um consenso e, em razão dessa desinteligência entre os sócios, essa dissolução então acaba parando no Poder Judiciário. E aí estamos diante de um procedimento ou um ato de dissolução judicial, que também está previsto no Código Civil, lá no artigo 1034. 1033, as causas de dissolução em regra amigável, extrajudicial. As judiciais estão listadas no artigo 1034, que também deixa aberta a possibilidade de, além daquelas situações, haverem outras, como, por exemplo, a falência. A falência é uma das causas que não está previsto ali no artigo 1034, mas que é causa de dissolução judicial daquela sociedade. Bom, não havendo o consenso entre os sócios, eles vão então buscar um deles, ou mais de um deles, vai propor uma ação na justiça, e essa ação é regulada aí pelo Código de Processo Civil, trazendo todas as situações processuais que irão demandar aí por parte daqueles que pretendem a dissolução judicial da sociedade. E essa dissolução, ela pode ser total ou parcial. Veja, se for uma dissolução total, nós estamos diante aí, como é o caso da primeira hipótese, na dissolução amigável, né, vai extinguir a personalidade jurídica, extingue a sociedade, desaparece a personalidade jurídica. Na dissolução parcial, que é chamada pelo Código Civil de resolução parcial em relação a um sócio, ou resolução em relação a um sócio, significa que a sociedade continuará a existir mesmo diante dessa retirada, ou mesmo diante dessa situação de resolução parcial. Ela leva esse nome exatamente porque um ou mais sócios resolvem sair da sociedade, retirar-se da sociedade, porém, não desejam que essa sociedade se extinga. Ela vai continuar a existir com o sócio remanescente, com aquele que ficou, ou mais sócios que continuarão na sociedade. Daí falar em resolução parcial da sociedade em relação a um sócio ou mais de um sócio. Essa é uma possibilidade também de retirada do sócio, daquele sócio que não está mais continuando, mas querendo continuar na sociedade, por qualquer razão. Artigo 1029 deixa muito claro que a qualquer momento, desde que notificado, comunicado aos demais sócios e à sociedade, o sócio poderá retirar-se da sociedade sem problema nenhum. A resolução parcial da sociedade é uma possibilidade de o sócio que não deseja mais continuar, ou os sócios que não desejam mais continuar ligados àquela sociedade, podem retirar-se sem que a sociedade desapareça, sem que a atividade empresarial sofra qualquer prejuízo, seja para credores, seja para funcionários, enfim, a vida vai continuar. Até porque o artigo 1033 diz que, em havendo uma situação de dissolução ou de resolução da sociedade em relação a um sócio, aquele que permanecer, ele pode optar ou por buscar outro sócio para ingressar no quadro societário e aí então continuar com dois ou mais sócios, né, atendendo ao requisito da pluralidade societária, ou passar por um processo de transformação. Olha lá a matéria que a gente viu anteriormente. Passar por um processo de transformação onde ele vai
sair daquele tipo societário, né, de uma sociedade, né, limitada, para uma sociedade unipessoal limitada, ou empresa individual de responsabilidade limitada, ou ainda empresário individual. Todas essas possibilidades é possível para o sócio que ficar sozinho no quadro societário. Por quê? Porque se ele não fizer isso, diz a lei que ele estará sujeito a punições, se ele não recompor, se ele não passar por um processo de transformação ou recompor o quadro societário com aquele sócio que, em razão daquele sócio que saiu, isso no caso de apenas 2 sócios, né? É necessária a recomposição para atender o requisito da pluralidade. Se tiver 3 ou mais sócios, sai um, não tem problema nenhum, porque vai continuar atendendo o requisito. A questão da obrigatoriedade da recomposição da pluralidade é quando tem 2 sócios. Um sai, o outro que fica, ele precisa ou recompor aquele quadro societário para atender o requisito da pluralidade, ou ele então passa por um processo de transformação. Repito, pode transformar-se em empresário individual, pode transformar-se em empresa individual de responsabilidade limitada e pode transformar-se em sociedade limitada unipessoal. Novidade agora, como eu já comentei com vocês, instituída pela Lei da Liberdade Econômica, que alterou aí o artigo 1052 do Código Civil, permitindo entre nós a sociedade limitada unipessoal. Então abre essas possibilidades. Outra situação que eu quero deixar registrado para vocês é que o procedimento de dissolução de sociedade, dissolução, liquidação, extinção da sociedade, ele é regulado tanto pelo Código Civil quanto pela Lei de Sociedades Anônimas. Bom, se eu estiver diante de uma sociedade contratual, o meu regulamento, a fonte legislativa para resolver esse problema da extinção está no Código Civil. Se eu estiver diante de uma sociedade por ações, então todo fundamento, todo regramento legal para essa extinção está lá na Lei de Sociedade por Ações. Não podem esquecer, há 2 fundamentos legislativos. Um voltado para sociedades contratuais e outro voltado para sociedades por ações ou estatutárias, que está lá na Lei de Sociedade Anônima. Pessoal, guarde bem isso. Procedimento de dissolução, extinção e liquidação da sociedade. Pode ser extrajudicial e judicial. Guarde bem, extrajudicial, judicial. Judicial quando não há um consenso, então é proposta uma ação essa que é regulada pelo Código de Processo Civil a partir do artigo 599, para aqueles que quiserem anotar aí o endereço. Por outro lado, havendo consenso, havendo um desejo amigável dos sócios, estamos diante de uma dissolução extrajudicial, e essa é bem melhor, essa é a saudável, essa aqui é a desejável, que não os sócios resolvendo, deliberando pela extinção daquela sociedade, o façam de maneira amigável e com base naquele documento que foi pactuado no início, chamado de contrato social. Todas as cláusulas estão ali para que, quando chegar esse momento onde os sócios resolvem deliberar pela extinção da sociedade, tudo esteja já tratado, acertado, pactuado, e que as coisas que foram tratadas ali sejam aplicadas neste momento de dissolução. Lembrando que tudo isso tem um objetivo, que é por fim a essa sociedade de forma correta, extinguir a personalidade jurídica, por fim àquela sociedade. E com isso os sócios se resguardam de eventuais redirecionamentos de cobranças para as suas respectivas pessoas, né? Tudo isso fazendo de forma correta vai evitar aí eventual processo ou procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio particular, né? Embora esse processo hoje seja cada vez mais árduo, cada vez mais difícil,
mas a dissolução irregular pode sim acarretar o redirecionamento de uma ação de cobrança, de uma ação de execução, para a pessoa dos sócios que eventualmente integram o quadro societário e até mesmo aqueles que já saíram, já se retiraram, que continuam a responder aí da data da sua saída até 2 anos subsequentes. Da data da saída, 2 anos subsequentes ainda ficam ligados. Então, é importante que esse procedimento seja feito dentro da lei, corretamente, para que os sócios não tenham problema. Pessoal, fique com Deus, um abraço a todos e sejam felizes. Guarde bem dissolução, liquidação e extinção das sociedades. Até mais, um abração a todos.